Bom dia, meus lindos do sexto ano. Prof. Douglas com mais uma aula de história para vocês. Todo mundo ligadão hoje, todo mundo esperto, cheio de energia. Dá uma alongada aí, pessoal. Vamos lá, para começar bem o dia. Top? Vamos lá, professor. Pega lá tua apostila, teu lápis, tua caneta, que a gente vai corrigir a nossa tarefa da aula passada e dar uma continuidade no tema. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, meus lindos. Hoje o prof está cheio de energia, cheio de vontade de dar aula. Vamos lá. É a atividade 3 da página 206. Atividade 3 da página 206 diz assim: releia o tópico O Império Romano em Crise e classifique os problemas enfrentados pelos romanos em sociais, políticos e econômicos. Em seguida, preencha o quadro abaixo. Vamos lá então, pessoal. Tinha um quadrinho ali que você ia colocar os problemas sociais, políticos e econômicos. Não importa a ordem que vocês colocassem ali, tá bom? Normalmente você vai seguindo a ordem do texto ali, né? Problemas sociais. No primeiro ali, na primeira linha dá para colocar soldados sem salário, sem cash nags, faz-me rir. Problemas políticos. Assassinato de imperadores. Isso nós vimos ali também no texto. Problemas econômicos. Fim das conquistas. Roma para de expandir, para de conquistar outros territórios. Outro problema social. Rebelião de habitantes das províncias. Províncias essas que eles conquistavam, tá? Problemas políticos, instabilidade política, troca constante de imperadores. Professor, o senhor está falando muito rápido. Não tem problema, é um vídeo. Você vai pausando e corrigindo a tarefa. Problemas econômicos, falta de trabalho no campo. Aí, problemas sociais, dá para colocar insatisfação da plebe, dos plebeus, que era aquela classe social que era a grande maioria no Império Romano. Político já não tem mais. Problemas econômicos, queda na produção agrícola. Como não tem gente para trabalhar no campo, também vai acontecer a queda na produção agrícola. Problemas sociais, revolta das províncias e problemas econômicos, queda na arrecadação de impostos. Esses são os problemas gerados pela crise no Império Romano. Então essas são as respostas para a correção da nossa tarefa. Certo, meus amores, meus lindos? Vamos lá então para a aula de hoje, que o tema é os bárbaros. Toda vez que eu falo esse termo, os bárbaros, eu tenho certeza que vem na mente de vocês selvageria, né? Eu tenho certeza que vem na mente de vocês agressividade, tá? Era um termo errôneo que os romanos e os gregos utilizavam para taxar todos aqueles que viviam fora dos seus limites, fora das suas fronteiras, que não compartilhavam da mesma língua e da mesma cultura dos romanos. Então eles eram taxados como bárbaros. O prof separou alguns tópicos para vocês aqui, que a gente vai comentar cada um desses tópicos e depois a gente entra um pouquinho na apostila de vocês. Certo, pessoal? E qualquer dúvida que tiver em relação a esse assunto, deixa no Classroom. Ok? Todos que viviam fora de Roma, então, é o primeiro tópico, eram taxados como bárbaros. Gente, Roma tinha suas fronteiras, Roma tinha os seus limites e todos os povos, tá, que não pertencessem, que não eram cidadãos romanos, que não pertencessem, tá, a Roma, eram considerados bárbaros, eram considerados povos não civilizados para eles, eram considerados selvagens, povos incultos. Esse termo é muito errado, sabe por quê? Esses povos, gente, eles já tinham uma cultura própria. Esses povos, eles já tinham, tá, uma forma de vida bem organizada. Porém, os romanos,
eles falavam que eram selvagens. E não eram selvagens. Gente, sabe o que é interessante? Que dos bárbaros surgiram termos que nós utilizamos até hoje e de forma errada também. Quer um exemplo? Quando, por exemplo, tem lá um telefone público na rua, coisa que não tem muito mais, né? E aí vai um aluno desses bem maluco ou qualquer outra pessoa e tchaf, deu uma voadora no orelhão. Isso é um ato de vandalismo. Vândalo, vocês vão ver ali mais à frente, ali na apostila, que era o nome de um dos povos bárbaros. Então a gente utiliza termos assim para coisas ruins até hoje, para pessoas não civilizadas. Por exemplo, ato de vandalismo, ou ser um vândalo. Era um povo da época, era um povo considerado bárbaro na época. Tá? Quer ver outra coisa? Tenho certeza que vocês já ouviram da mãe de vocês, por exemplo, o termo "mas que barbaridade", para alguma coisa ruim, para alguma coisa que não é, né, civilizada. Por quê? Vem de bárbaros. Então até hoje às vezes a gente utiliza esse termo de forma errada, tá? Os bárbaros, os selvagens, os sem cultura, os agressivos, tá? Então nós utilizamos esses termos de forma errada. Significado, então, eu já falei para vocês, né? Vem de sem cultura, vem de selvagem, vem de agressivo, tá? Principais povos bárbaros. Aí sim a gente entra um pouco na apostila, tá? Que a gente vai ver ali um pouco da árvore genealógica dos bárbaros, vamos dizer assim, de onde vieram e qual foram ali, de onde foram saindo os bárbaros, tá? O principal deles nós já podemos citar que são os germânicos, que a maioria dos outros povos bárbaros vem dos germânicos. Mas olha o que o texto da mesma página da tarefa diz ali, da 206, tá, pessoal? Os povos bárbaros. As pressões externas também eram significativas. Povos que viviam fora de suas fronteiras, chamados pelos romanos de bárbaros, passaram a representar severas ameaças à unidade do Império. Vamos lembrar que o Império Romano está em crise e que os bárbaros, que são esses povos que vivem fora das fronteiras, começam a invadir o Império Romano, tá? E gera ainda mais crise e acaba agravando ainda mais a situação que já era ruim do Império Romano. E ali um pouco mais abaixo vem esses povos que eu vou falar para vocês ali, tá? Essa árvore genealógica dos povos bárbaros. Ó, os bárbaros, os romanos herdaram dos gregos a concepção de que todos aqueles povos que viviam fora de suas fronteiras territoriais não falavam sua língua, nem compartilhavam de sua cultura, eram bárbaros. Isso o professor já falou para vocês. Assim, não ser romano era ser bárbaro. E isso era visto de forma pejorativa, significava grosseiro, inculto, selvagem. O esquema abaixo ajuda a conhecer quais eram e como se dividiam alguns desses povos chamados de bárbaro, tá? Em cima ali, bárbaros, daí vem toda a estrutura, tá? De onde eles vieram. Bem acima na árvore genealógica nós temos, tá? Os tártaros mongóis, eslavos, germânicos e saxões. E só vai sair todos os outros povos dos germânicos. Não vão sair dos saxões, não vão sair dos eslavos e nem dos tártaros mongóis, tá? Vão sair todos dos germânicos. Germânicos que dão origem ali à Alemanha, tá? E alguns outros povos. Depois a gente vai ver que tem os francos, tá? Que dá origem o que, professor? O nome já diz, a França, tá? Ó, dos germânicos vem os francos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, tá? Alamanos, godos, e esses são os, tá, povos que vêm dos povos germânicos. Os francos, que é o primeiro ali, dá origem a um país que vocês conhecem, que é a França. A França.
Então, gente, tem outros povos bárbaros que também são bem conhecidos, como, por exemplo, né, os vikings, que vocês já ouviram falar. Normalmente, os povos germânicos, ou os bárbaros, eles eram considerados povos guerreiros, povos, né, que viviam também da guerra, que isso já estava no DNA deles, já estava no sangue deles. Eram também agricultores, tá? Mas a gente vai falar do mais importante deles, que são os germânicos, tá? Porque deles que vieram a maioria de todos os outros povos, né, bárbaros. Então a gente só vai falar ali dos germânicos, que está na página 207 da apostila de vocês. Os germânicos, que daí eu já encerro esse assunto da nossa aula de hoje. Os germânicos. Os povos germânicos ocuparam a região da Germânia, ao norte do Império Romano, por volta do ano 700 a.C. Os germânicos viviam em aldeias, tá? E tinham família. E a base para eles, a sociedade, era a família. Era nela que eles encontravam proteção. O pai tinha autoridade máxima, assim como no Império Romano, tá? E sobre os filhos, sobre a esposa e sobre todos aqueles que viviam com eles ali. A honra, a bravura e a coragem eram valores importantes para os germânicos. O maior objeto de um guerreiro era alcançar a glória e reconhecimento nos combates. Tá? Isso a gente vê, quem já assistiu alguma série sobre os vikings ou algum filme, alguma coisa assim, vocês vão ver que é bem dessa maneira mesmo. Eles buscavam essa honra no combate. Tá? Havia entre o chefe e os guerreiros uma relação de reciprocidade. Os combatentes juravam fidelidade e obediência ao chefe. Em troca, o líder distribuía a eles parte dos bens conquistados em batalhas. Essa relação era conhecida como comitatus. Tá? Essa era a relação do líder com o subordinado. Ou seja, vocês são obedientes a mim, eu sou o líder, tá? Vocês são obedientes a mim. E em troca, tudo aquilo que nós conquistarmos nas batalhas, eu divido com vocês. Uma mão lava a outra, lava uma mão, lava a outra. Mais ou menos assim, né, pessoal? Nas áreas ocupadas pelos germânicos, era possível sobreviver da caça, da pesca, da pecuária e da agricultura. Tá? A produção era quase sempre coletiva, apesar da existência de propriedades individuais. As técnicas empregadas eram bem rudimentares e as condições do solo permitiam sua ocupação somente por alguns anos. Esgotada a produção na área, os germânicos buscavam novas terras para conquistar. Por isso a invasão também ao Império Romano. Eles desenvolveram a metalurgia em vista da necessidade de produzir armas para as constantes guerras. Já a tecelagem e a cerâmica não receberam tanta atenção assim. Ali alguns objetos, tá? Fabricados pelos povos bárbaros, objetos lindos, tá? Eles eram muito bons em relação à metalurgia, a trabalhar o metal, tá, pessoal? Eles eram muito bons nisso. E para finalizar ali, as tribos germânicas eram politeístas e adoravam a vários deuses. Por exemplo, vou dar o exemplo, tá, da cultura nórdica. Os nórdicos eram povos também bárbaros, gente. Os germânicos eram povos nórdicos, tá? Então, vou dar exemplo da religião dos nórdicos. Vocês já provavelmente viram em algum jogo ou em algum filme, porque a mitologia nórdica, ela também é muito famosa, assim como a mitologia grega e assim como a mitologia romana. Quer ver? O principal deus para eles, Odin. Ah, professor. Odin era o pai de Thor? O dono da marreta poderosa? Sim, Thor também era um deus da mitologia nórdica. Então vocês estão vendo?
tem até filme, né? A Marvel chegou a fazer vários filmes, ele faz parte dos Vingadores, tá? Principalmente Thor. Odin nem tanto, mas para eles o principal deus era Odin. Então eles eram politeístas. Ok, meus amores? Próxima aula falaremos sobre o fim do Império Romano. Ok? Ó. Beijo no coração de vocês. Tarefinha eu vou postar ali junto no campo das atividades, tá? Não deixem de fazer a tarefa e não deixem de assistir as minhas aulas. Pessoal, aquele beijo no coração, saudades, hashtag saudades dos meus alunos. Até a nossa próxima aula e fui!